capítulo 7, correto? Acho que o meu não é 7, não. Eu comecei a gravar, tá? Na tradução que tá rolando. Não, é o 7 mesmo. Como que é? É o 7 mesmo. Ah, beleza, então. Aí Eu tô lendo um outro livro do C.S. Lewis. O pessoal do outro clube escolheu um livro do C.S. Lewis que chama Os Quatro Amores. Como é que chama? Os Quatro Amores. 4 amores. Mas isso eu não vou falar, não, né? Pois é, nem eu. É sobre o quê? Tipo assim, vários aspectos do amor, né? Então assim, o amor doação, o amor necessidade, aí ele classifica e vai falando quais são as diferenças e as características desses tipos de amor. Aí ele faz com aquela abordagem dele, né? Muito alegórica. Aham. Cadê? Quantos livros que ele tem? Ah, muitos, velho. Escrevi muita coisa. Quando eu vou Você na sabe, livraria Lucas? leitura, às vezes tem sessão só de livro dele. Tem uma editora, que é aquela que publica os livros coloridos dele, com cores coloridas. Ela publicou, acho que quase todos dele, menos as Crônicas de Nárnia, né? Mas os livros dele de cristianismo, de tal, que filosofia. Pô, doideira, hein? Sabia não. O cara é forte mesmo. Bora lá então? Bora. Velho, eu acho que eu vou deixar assim a câmera, porque acho que trava menos. Correto? Então, infelizmente, eu tenho que consertar a internet aqui em casa aqui em cima, mas enquanto isso não acontece, vamos lá. Pode começar? Pode ir. Bora então. Então, o capítulo de hoje é Amnesia, capítulo 7. Acabou que vocês responderam. Por que vocês falaram a membresia e não a gente no capítulo seria o próximo? Eu não entendi, depois que eu reparei. Qual que seria o próximo? A determinação de poesia? Isso. Velho, não sei. Não, mas relaxa. Não é motivo, não. Eu acho que é porque quando você tava com aquela outra versão, você tinha falado que o próximo no seu Ah, tá. era o membresia. Eu acho que é por isso. Entendi. Ah, beleza. Achei que tinha algum outro motivo. Mas tranquilo, tá nada não. Então, vamos lá, né? É membresia capítulo 7. E esse capítulo eu achei, né? Já falando um pouco de início sobre a minha opinião sobre ele, sobre na verdade como o C.S. Lewis escreveu ele, né? Eu achei que ficou um pouco repetitivo, não repetitivo, né? Mas ele foi um pouco demorado, né? Tipo assim, acho que assemelhou muito com um livro que eu tinha lido um dia desse, que ele demora, sei lá, 3 páginas pra falar tipo a mesma coisa e tal. Mas enfim, é o C.S. Lewis, né? Então ele tem um pouco disso também, de não de ficar repetindo, mas de querer fazer a gente entender, né? Tipo isso. Mas enfim, vamos lá. Ele começa, né, o livro falando sobre a questão do cristianismo em forma não, né? O cristianismo meio que a sua propagação, né? Ou no seu modo coletivo, ou no seu modo individual, né? Essa posição, né? De como que ele deveria se expressar, né? Na verdade, ele não tinha essa indagação, né? Mas sobre essa contraposição, né? De como que o cristianismo se expressa, tanto no seu âmbito particular, tanto no seu âmbito coletivo. E ele traz, né, para a época dele que havia, né, uma predominância de que religião era algo totalmente particular, né? De que era algo que você fazia no seu âmbito particular, sozinho, quando você não está perto de ninguém, né? Digamos assim. Havia totalmente nessa contraposição, essa vitória, digamos assim, do coletivo sobre o individual. Ele fala, né, expressamente isso, que nessa época o coletivo vencia o individual, né?
E ele fala também, né, ele dá um exemplo, na verdade, sobre isso. Ele relaciona com a questão da universidade, na época dele lá, que as pessoas preferiam, por exemplo, a panelinha do que uma amizade verdadeira, né, e tudo mais, que ele via muito isso naquele formato da faculdade e tudo mais, e claramente, né, dá para relacionar provavelmente também relacionando a questão da universidade. Travou aqui ou foi impressão minha? Foi rapidinho. Tá. E aí dá para claramente também relacionar ao período de hoje, que hoje ainda eu vejo as coisas dessa forma, né? Principalmente quando ele cita a questão da universidade, dá para ver exatamente isso, né? Que se você colocar essa questão de religião e tudo mais no âmbito coletivo, né, uma discussão que está ali sobre algo coletivo, sobre algo mais social e tal, você é totalmente escrachado, né, por isso, sei lá, é ridículo, porque hoje, quando você faz esse tipo de... Quando você toma esse tipo de posicionamento, de tentar relacionar a religião com algo coletivo, eu, particularmente, Gabriel, me sinto até burro, né, porque parece que quando eu faço isso, sou um cara ultrapassado, né? Sou um cara obsoleto, por pensar dessa forma, né? Porque hoje o certo seria basicamente não misturar o individual com o coletivo, né? E colocando que eles colocam quase como raciocínio exato de que a religião é algo particular, então é algo que incomoda, né? Assim, muito. Mas que eu vejo, né, da mesma forma que quando ele fez essa palestra, né, hoje eu sinto a mesma coisa, não acho que mudou nada, né. E quando foi escrito esse livro mesmo? Vocês lembram? Na época da Varia guerra. um pouquinho. Varia de acordo com a palestra? Mas eu acho que em 1940, em 1940 alguma coisa. Ah, tá. Então, pois é, a gente não vê que mudou muita coisa nesse raciocínio, né? Pelo menos eu não vejo. E aí, tem uma frase até que ele fala aqui, ó, eu acho bem importante. Deixa eu citar ela aqui. Ele fala na página 153. Ele fala assim, traduz muito sobre essa questão que eu falei aqui agora. Ele fala assim, ó, que a religião seja relegada à solidão numa época como esta portanto, paradoxal. É perigoso também por dois motivos. Não, peraí, essa? Deixa eu ver aqui. Ah, não, essa sim, tá certo. Em primeiro lugar, quando o mundo moderno diz em voz alta, você pode ser religioso quando está sozinho, ele acrescenta sussurrando, e eu vou cuidar para que você jamais fique sozinho. Então, esse aspecto, né, que ele coloca nessa frase é muito interessante, porque é exatamente como eu vejo as coisas hoje, assim, quando se trata de religião, se deve ser algo discutido ou não, ou relacionado com o coletivo, tal. Então eu vejo basicamente, né, claramente relacionando também politicamente, dá para colocar, né, sobre a política hoje. A gente vê que há um posicionamento mais do pessoal mais de esquerda sobre esse sentido. Então, para mim é muito atual esse discurso que ele traz nesse capítulo. E logo após ele começa a falar sobre como é necessário, né, o coletivo para a vida cristã. Então, essa questão de coletivo e do cristã, se deve ou não ser, assim, é quase que uma discussão, não idiota, né, mas assim, não dá para discutir, porque o coletivo para o cristão é algo que é fundamental, né, ele existir assim. Então, essa relação, né, entre os dois tem que se misturar assim, né, e tudo mais, porque a vida cristã não faria sentido sem a existência do coletivo, né? Então, ele traz essa necessidade aí, né, do coletivo
coletivo, ele não tenta destruir, digamos assim, o coletivo. E depois, logo após, ele fala também sobre o conceito de membresia, né? Eu confesso que quando eu li o título membresia, eu não fazia a mínima ideia do que significava. E aí ele começa a falar logo após sobre esse conceito, né? E ele fala sobre um conceito moderno e um conceito já que existia, né? Sobre membresia, o qual o conceito moderno, né? Significa basicamente membros de uma classe, coloca, e o conceito antigo é membros, mas no sentido de tipo assim, membros diferentes, aí ele relaciona com o humano, né? Então são coisas totalmente diferentes. Quando você fala membresia de uma classe, por exemplo, que dá um sentido meio que de unidade, e você fala, por exemplo, membros no sentido de corpo humano. É uma unidade, mas você percebe, por exemplo, a mão tem uma função diferente do seu pé e tudo mais, então você vê que tem funções diferentes cada membro, né? Então não é uma unidade só, né? E aí, quando ele coloca o conceito mais moderno de membresia, ele... mais moderno, não, desculpa, mais... Pera rapidinho. É isso mesmo. E quando ele começa a falar sobre o conceito sem ser, ele deriva do cristianismo, eu não sei exatamente, mas eu acredito que sim. Ele falou que sim, mas eu não sei, acredito que sim, pela lógica. E ele fala sobre a importância do conceito cristão de membresia, que está muito relacionado à questão de hierarquia, né? Ele fala muito, acho que eu tinha umas 2, 3 páginas, não lembro, para falar sobre isso, da importância que é esse conceito sobre uma ótica hierárquica, né? Ele traz a importância, por exemplo, quando ele relaciona pai com filho, marido com esposa. Ele traz vários sentidos assim de membros, né, digamos assim, que são diferentes, mas faz parte de uma unidade. E ele coloca o quão importante é para a nossa vida essa questão hierárquica, né, que traz dentro do conceito de membresia trazido pelo cristianismo, né? Então ele coloca em contraposição isso o conceito moderno, que quando o conceito moderno traz, por exemplo, o conceito de membresia como algo único, como uma unidade, como uma massa, ele até usa a palavra prisão, acaba sendo uma prisão para as pessoas que estão ali, porque a partir do momento que você trata todo aquele conjunto ali como algo único, né, nada que está ali tem uma individualidade, né, não tem nada original, digamos assim. É como se você pegasse, por exemplo, vários prisioneiros dentro de uma cadeia e colocasse números nele. Então, esse exemplo em que todos ali vão ser um conjunto. Mas a única... Travou aqui, eu não tô te ouvindo, Gabriel. Gabriel. Não tô te ouvindo, cara. Tenta sair e entrar. Gabriel. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Pera aí, rapidinho. Aí, pronto. Se travar de novo, vocês dão um grito aí, fechou? Então, só voltando, né, o perigo que ele traz, né, no conceito, fala o perigo que tem, né, sobre o conceito de membresia, é mais moderno, porque ele fala, né, dessa questão de tratar tudo como um conjunto, né, é um pouco perigoso, porque tudo que está ali dentro perde a sua originalidade, né.
E aí, não sei se vocês ouviram, mas ele dá exemplo da questão da prisão. Quando você tem vários prisioneiros ali dentro, a única coisa que diferencia, por exemplo, entre eles é o número de cada um. Tudo aquilo ali, eles meio que tratam todos como se fosse a mesma coisa. Só que, na verdade, se for para pensar, não é assim, né? Mas quando você tem um discurso, né, de um coletivo igual, de um coletivo igualitário, né, digamos assim, é muito perigoso, lógico, né? É importante você saber que todos nós somos iguais, mas isso não tem que ser digamos assim, o direcionamento, né, do discurso, principalmente do conceito, né, de membresia. É muito perigoso você fazer isso porque você meio que cai nessa ilusão, digamos assim, né, que não tem nada original ali dentro e é só uma unidade, só uma massa, só uma coisa, e na verdade não é, né? Então, ele faz essa contra conceitos, né? E... Oi. Parece que no nazismo também, os judeus, com quase certeza eles perderam os nomes e na Alemanha eles só tinham um número. Sim, exatamente. E acho que ele chega a dar... Ele chega a dar exemplo do nazismo, não fala, se eu não me Ele engano. fala, mas ele não fala disso, não. Não fala exatamente isso, né? Mas é um ótimo exemplo. E aí, hoje, por exemplo, cara, a gente vê... não tem como não colocar, né? Mas a esquerda, por exemplo, fazendo isso muito hoje, né? Principalmente agora perto de eleição, porque é uma forma de conquistar pessoas, né? É um discurso muito persuasivo você fazer isso, você tratar todos como a mesma coisa, e é muito persuasivo você fazer isso. Então, hoje a gente vê um movimento muito, principalmente quando a gente pega a questão de minoria, né, e tudo mais. Ele até, acho ele muito inteligente na hora que ele fala, acho que um insight muito forte, quando ele fala que isso não... Esqueci como é que ele fala. Eu acho que isso não tem que ser direção, mas sim um remédio para nossa sociedade, né? Então, as pessoas não enxergam isso, né? É muito difícil, porque é realmente persuasivo, né? Eu falo isso porque você tratar as coisas como única. Tô esperando, pode ir, Lucas, fica à vontade. Ué, Sávio, Rapidinho. não, pode ir, fica à vontade. Ué, Sávio, por que você entrou com cena aí? Ô, Sávio. Ô, Sávio, por que você tá com 2 Discord na sala aí? Sabe? Ô, Sávio, tá me ouvindo? Opa, Ah, tá, entendi. beleza? Era pra colocar a câmera? Pra colocar a câmera. Tô adaptando aqui. Show de bola. Tá arrumado, cara? Um cara elegante, né? O cara fica elegante, tá dentro de casa, cara. Exato. Acho que agora dá, né? Aí eu fico gravando no computador, filmando com o celular. Muito feio. Esse barulho é onde, Lucas? Esse barulho de Cinderela. Vou mutar ele aqui. Mutado. Show. Estão todos me ouvindo de boa? Tá, beleza então. Então, cara, ele fala muito essa questão e eu consigo muito
relacionar com o dia de hoje, cara. Principalmente politicamente, né? Igual eu tava falando. Igual eu falei, é um discurso muito persuasivo quando você trata as pessoas de forma totalmente igual, né? Como se isso fosse o centro, não o centro de tudo, né? Mas assim, como direcionamento, é muito perigoso, porque você meio que vira uma marionete, cara. Então, e eu confesso que é muito persuasivo também, você trata todos dessa forma, e eu acho que é por isso que jovens, principalmente, né, os grandes responsáveis, por exemplo, por compor esse tipo de discurso, né, de apoiar isso, né, e tudo mais. Inclusive, ele até fala, cara, no treino de jovens, no capítulo, eu fiquei de novo, acho que eu não notei. Desse capítulo você fala do outro? Não, nesse mesmo. Jovens? É sobre jovens, esqueci qual. Caraca, achei que eu tinha notado aqui. Não tem, não. Notei, não, esqueci. Mas enfim, cara, é bastante importante assim, no capítulo que ele trouxe. Se eu estiver esquecendo algo assim, vocês podem falar, quiserem comentar sobre alguma coisa. Só sobre essa questão do coletivismo que você estava falando. Peraí, rapidinho. Beleza. Você quer falar alguma coisa, Sara? Ah, achei que você ia. Tá, show. Você vai falar ou não, Lucas? Vai falar agora, Lucas? Sobre essa questão do coletivismo, você estava falando de ser uma linguagem bem persuasiva. Eu creio que ela é muito comum. Acho que eu me lembro desde muito cedo. Bem antes de entrar na faculdade, eu ouvi muito no jornal a questão da linguagem, da ideologia, da filosofia, do conceito de classe, por exemplo. E não é exatamente se considerar a sociedade inteira como se fosse uma única massa, como se você visse só o coletivo, né? Mas você vê massas, né? Como se fosse, digamos, classe trabalhadora, classe operária, classe rica, classe pobre. E ele não está vendo toda a humanidade como se fosse uma coisa só, mas ele está vendo dentro de certas classes, a análise dele é puramente, digamos, dependente de qualquer elemento de personalidade. Assim, eles não veem, por exemplo, quando Marx e Hegel vão falar da história, né? Eles não falam das pessoas agindo em determinados momentos. Por exemplo, quando nós vamos falar do cristianismo, nós falamos dos apóstolos, nós falamos de Cristo, nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de várias pessoas muito reais, né, agindo na história. No caso dos apóstolos, com seus erros, seus medos, etc., eles agindo. Quando um marxista vai retratar a história, quer dizer, pelo menos há um tempo atrás era assim. Hoje eu vejo que aqui na universidade mesmo todo mundo fala em diversos marxismos, diversas esquerdas, diversos não sei o que. Então, ainda mais com essa questão do identitarismo, isso está mudando um pouco. Você falou da questão das minorias, né? Parece que vai dividindo cada vez mais, mas mesmo assim tudo isso parece que tem a tendência de você está tentando achar grupos, e quando você acha um grupo, você meio que considera que tudo que está dentro daquele grupo não tem nenhuma diferença essencial, igual eu estava falando aqui, igual temos numa família, não tem nenhuma diferença essencial entre os membros desse grupo. E o que eu ia falar é que quando Marx, por exemplo, vai tratando a história, ele fala que a história do mundo é, por exemplo, a história da luta de classes. Quer dizer, os atores não são seres humanos individualmente. É uma classe agindo como que a despeito e a revelia de qualquer ação individual. Então isso é muito comum, eu acho que principalmente quando vai falar de eleição. Eu ouço muita gente falando na classe não sei o que, vai votar lá por causa disso e daquilo. Classe não sei o que lá, vai votar nisso por causa daquilo. Então o resultado da eleição vai ser tal, não sei o que. E talvez é por isso que está dando muito errado esse negócio de pesquisa, né? Talvez eles vão ter que rever a forma como eles estão fazendo. Mas é basicamente isso.
Uma das coisas que ele fala que eu achei muito interessante, principalmente por causa da época em que ele escreveu o livro, é essa questão da vida particular do cristão, né? Porque a gente vê que a sociedade, o mundo, nos leva a tentar relevar a questão do coletivo cristão, né? Então, por exemplo, a necessidade de você se reunir com outros cristãos ou de você ir à missa como sendo uma coisa desnecessária. Não, você não precisa ir lá, né? Você pode ter a sua religião, ter a sua fé, mas esse negócio de ficar indo na igreja e tal, aí já é fanatismo, não precisa fazer isso. Então, tenta te levar para a vida, levar toda a sua religião, toda a sua fé para a vida particular. Ao mesmo tempo, então essas mesmas pessoas que te levam a isso vão fazer de tudo para que você não tenha essa vida de fé de forma particular. E é estranho ele ter falado isso nessa época, porque eu gostaria de entender o que ele quis dizer nesse combate da vida particular, né? Porque se a gente pensar hoje, isso aí é super atual, porque você, por exemplo, está sozinho, mas ao mesmo tempo você não está. Você está com celular ali, você está com rede social, você está com computador, você tem uma série de distrações hoje, né, estímulos de todo lado, que você não tinha, por exemplo, em 1940 e bolinha, né? Então, apesar do fato de ele ter escrito isso há 80 anos atrás, né, isso está super atual e se encaixa muito mais na nossa realidade hoje do que no passado, né, que as pessoas em tese tinham davam mais valor, né, para essa vida coletiva, para a igreja e tal. Muito embora esse tipo de comportamento de ação, né, da sociedade, ação assim, hostil em relação aos cristãos, principalmente os que praticam a religião, sempre existiu. Né, algumas épocas mais, outras menos. Então isso foi muito interessante. Mas aí, a gente vê como que a união dos cristãos para adorar a Deus ela é essencial. E tem uma série de coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Quer dizer, claro que o recolhimento individual, né, e a sua relação pessoal com Deus, no seu particular, né, quando você fecha o seu quarto, você vai fazer uma oração, uma meditação, uma leitura espiritual, uma leitura do Evangelho, é totalmente essencial, mas assim como a vida como igreja, né, em comunhão com os irmãos, também é essencial, porque você não pode, por exemplo, participar da Santa Eucaristia, né, sem você ir na igreja, que é o corpo e sangue de Cristo. Se oferece por nós. Você não pode fazer oração com os seus irmãos, né, porque a oração da igreja, né, junto com os irmãos, ela tem um poder especial ali, né? E a gente vê até mesmo nas palavras do Nosso Senhor, né, o quanto que é importante isso, porque Jesus ele não se endereçava, ele não falava a mensagem dele somente individual, né? Às vezes é individual, às vezes coletivo. Então ele falava assim, olha, eu vou mandar vocês para cidades, para vocês pregarem o Evangelho, e se o pessoal da cidade não aceitar o que vocês estão falando, então vocês pegam as suas sandálias e sacudam um pouco contra aquela cidade. Então não era contra um cara ou outro individual, era contra a cidade inteira, porque entendeu? Não aceitou. Então tem esse aspecto sim, né? Não é só o aspecto individual, tem um aspecto individual, claro, até porque ninguém vai se salvar pelo coletivo, né? Senão era só você colar em alguém que era santo e você ia ser salvo também. Mas não, é um julgamento individual. Outra coisa, né? A própria bênção do sacerdote, né? Que é dada, por exemplo, na igreja, que você não vai conseguir sozinho, né? Você não tem acesso a isso sozinho. Você não tem acesso ao sacerdote também para outros sacramentos, né? Confissão, entre vários outros. Por exemplo, para nós somos católicos, principalmente o quê? Perdão? Você falou, tem muitas coisas que eu não vai conseguir sozinho. Eu tô falando principalmente perdão, que é uma coisa que eu conseguiria, em hipótese alguma, viver. Exatamente. E assim, para nós somos católicos, por exemplo, entendeu, se a gente entende o que é a missa, a gente vê que não tem como faltar, cara. Não tem como faltar a missa. Se a missa é tipo o sacrifício de Cristo que se renova ali, quer dizer, como é que você vai faltar isso? Você tem a sua semana aí, quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7. Quanto dá isso? Dá mais de 140 horas. E você não tem uma hora para Jesus ali, para estar junto com Jesus?
Então, assim, a gente vê, por exemplo, os mártires de Albinico, né, acho que era Albinico a cidade, em 304, no século IV, portanto, sob o império do imperador Diocleciano, lá em Roma, ele emitiu um decreto onde ele proibia as missas, né? E é interessante porque o bispo da cidade, essa cidade de Albinico, ele aceitou, né, o decreto, entregou as Sagradas Escrituras, né, porque ele tinha medo de matar todo mundo. Só que aí o que acontece? Teve um sacerdote lá, né, que continuou celebrando as missas no domingo, e os fiéis eles violaram o decreto do imperador e continuaram indo. E aí todos eles foram presos, né, 49 cristãos foram presos. E aí o imperador chegou para ele e falou, olha, por que vocês fizeram isso, né? Vocês sabiam do decreto que era proibido? Aí eles falaram, né? Sine Dominico non possumus. Significa sem o preceito dominical, né? Sem a celebração do domingo, sem a missa do domingo, nós não conseguimos viver. E aí os 44 foram mortos, né? Pelo Estado romano. Então, quer dizer, os caras estavam, eles preferiram morrer do que deixar agir, né? E celebrar como igreja, né, junto aos seus irmãos os sacramentos. Então a gente vê que é algo totalmente necessário. Ao mesmo tempo, o recolhimento individual é essencial, né? A oração, a meditação, a leitura, né, a nossa conversa com Deus, a nossa oração mental. E ao mesmo tempo, se você ter uma vida de oração e você progredir na fé, né, buscar santidade, sem você ter o recolhimento individual, né? Mas sem a vida coletiva como igreja também fica muito difícil, né? A não ser que você realmente não tem escolha. Que a gente sabe, ao longo da história, teve várias pessoas santas que não tiveram escolha, né? Mas o cara... Você pensa lá numa época aí, antes do século XI, o cara vivia lá e se converteu, se batizou e depois voltou para a ilha dele lá e não tinha nada, não tinha outros cristãos e tal. Mas não é o caso atual, né? Todo mundo tem acesso à igreja hoje. E assim, ao mesmo tempo o mundo ele busca acabar com esse recolhimento. Que nós ficarmos sozinhos com Deus. A oração, a meditação tenta ridicularizar também, como se as coisas fossem ir muito além, né? Não, você já é muito além, não precisa de tudo isso, né? E tal. Mas ao mesmo tempo, o cristão não é chamado ao individualismo, né? Assim, a ficar só sozinho e achar que isso é suficiente. Já seria até um egoísmo, né, da sua parte. Então aqui quando ele fala de individualismo ruim, no capítulo é isso, a questão do egoísmo, né? O achar que não, que eu sou suficiente, eu sou sozinho. Sozinho eu sou suficiente, não preciso de mais ninguém. E tal. Então a membresia era isso, a membresia é você ser membro da igreja, de fato. Você ter ciência ao mesmo tempo da necessidade dessa vida em coletivo, né? E ao mesmo tempo do recolhimento individual. E aí, uma das coisas que eu vou falar é assim, como que Jesus ele nos vê, né? Como parte da igreja. Porque como parte da igreja, como muito bem revelou não, né? Muito bem explicou para nós o apóstolo Paulo, nós somos membros, né? E Cristo é a cabeça da igreja. Então é como se nós fôssemos parte de Cristo, quando a gente é parte da igreja. Por isso que quando Cristo ele se revela para São Paulo, ele diz assim, Paulo, por que você me persegues? Por que me persegues? Quer dizer, Paulo estava perseguindo Cristo propriamente dito? Não, ele estava perseguindo os cristãos e matando os cristãos. Então ele estava perseguindo a igreja. Mas Cristo ele mostra aqui que a igreja é ele. Você está perseguindo a igreja, está me perseguindo. Então a gente vê como que Cristo vê isso, né? A igreja. Então essa é a verdadeira membresia, você fazer parte da igreja. Então o cristianismo não é nem esse individualismo egoísta, que é ruim, e você achar que sozinho é suficiente, nem é um coletivismo ruim. Porque o coletivismo ruim é desprezar o indivíduo, achar que o indivíduo não é importante, ou que o recolhimento não é importante, né? O que você faz sozinho não é importante.
Né? O Olavo de Carvalho falava, né? É essencial você saber aproveitar o seu tempo sozinho. Você saber ficar sozinho. E é sobre isso também. Tem forma melhor de você aproveitar o seu tempo sozinho do que ter uma vida de oração. Então, Jesus ele chama cada pessoa à conversão. E ninguém pode se salvar simplesmente por fazer parte do coletivo, né? Mostrando também que existem essas duas faces. Ao mesmo tempo, uma das coisas que o C.S. Lewis fala, ele falou no primeiro livro que a gente leu, no Cristianismo Puro e Simples, a nossa individualidade ela é importante. Mas não é como se ela fosse desprezada e uma vez que a gente entrasse na igreja, a gente virasse uma pecinha de um quebra-cabeça ali. Ou talvez seja. Cada peça do quebra-cabeça é diferente, se você pensar. Ela tem a sua individualidade. Mas o que eu tô querendo dizer é que você não vai virar uma parte de uma massa amorfa, não dá pra perceber quem você é. Porque se você perceber, se você reparar, por exemplo, nos santos da igreja, cada santo ele é muito diferente entre si, mas cada um tem santidade. Então, assim, se pensar no Santo Tomás de Aquino, que era o grande doutor da igreja, muito inteligente, escreveu muitas obras, né, que era muito inteligente na questão da doutrina, ele tem santidade. Mas o São Francisco de Assis, que por sua vez não era um mestre de doutrina, mas que ele fazia muitas coisas, né, pregava o evangelho com a vida dele, também era santo. Então cada um tem a sua vocação, por assim dizer. Cada um tem os talentos, os dons que Deus deu, e ele usa isso segundo a sua individualidade. E essa individualidade ela vai chegar na sua plenitude, né, de beleza e de virtude quando ela está aliada a Cristo na igreja. Então é isso, somente através da união real com o corpo de Cristo, que é a igreja, nós atingimos o nosso verdadeiro potencial como indivíduos, mas sem desprezar a coletividade da igreja, né? Não essa coletividade ruim, que acaba também caindo no egoísmo, né? Porque você despreza o indivíduo. Então é isso. São as considerações que eu percebi desse capítulo. Um capítulo interessante até. Eu também achei bem interessante, cara. Eu acho muito alto. Um discurso bem legal de conversar sobre isso. Eu gostei. Travou, Gabriel. Fala, A princípio não, vou dar uma folheada aqui, ver se eu lembro de alguma coisa importante, mas acho que tá tranquilo. Vocês ouviram o que eu falei, Não. Mas eu falei que eu achei bem bacana esse capítulo também, porque ele é bem atual. Que dá pra relacionar com muita coisa que a gente vê hoje, né? Tudo mais. E que chama muita minha atenção também. Eu acho que a gente, indiretamente aqui, foi elogiado, né? Nosso grupo aqui. Por quê? Porque no começo ele fala dos estudantes de Oxford, né? Como era no tempo dele, como veio a ser depois. Na faculdade eu vejo isso também. Eu te falei daquele estudo que eu estava participando lá. Sim. Tinha um professor, né? Aí acaba que isso engessava muito a discussão, sabe? Os alunos também não tinham muita... Eu achava assim, não tinham muita autonomia, sabe? Não aquela autonomia também ruim, né? De ignorar que o professor sabe mais do que a gente, né? Uhum. E desrespeitar a opinião dele, que tem um peso maior. Porque sabe mais, realmente, né? E que o que ele sabe não seja verdade, mas... Então, aí os alunos ficavam muito dependentes, assim. Os comentários que eles faziam era sempre dirigindo ao professor, e lá era, parece que 15 pessoas, então é muito normal ter uma reunião assim que o professor falava a maior parte do tempo e os alunos, tipo, só faziam pequenas intervenções, faziam perguntas, entendeu? Aí virava quase uma aula, não virava um grupo de estudo mesmo, entendeu? Sim. A maioria dos grupos de estudo, você falou? Essa é assim, né? Aí na faculdade, correto? É isso que eu ia falar. Dos que eu vi até agora, sim. Lembro até que eu cheguei a entrar em um do Mário constitucional. E
Esse aí, porque tipo, o Murilo, ele ainda tentava, sabe, estimular mais os alunos a falarem, que cada aula um aluno era responsável por fazer esse resumo, igual a gente faz aqui. Sim. Só que no do Mário, o Mário não fazia questão nenhuma disso, então era 2 horas ele falando e de vez em quando o aluno fazia uma pergunta ali. Sim. Mas é um efeito também da formalidade, né? Porque a maioria das pessoas faz grupo de estudo porque precisa da hora, não é pelo interesse, né? Exatamente. Eles não estão lá para desenvolver a individualidade deles, a amizade. Um outro fator que eu ia falar também, não existe assim exatamente uma busca pela verdade. Existe tentar entender o autor e não passa muito disso, assim. Sabe, sei lá, ser uma pessoa de opinião, algo do tipo assim, sabe? Não sei, pelo menos não ser ignorante. Não existe uma busca pela sabedoria, uma coisa desinteressada, igual o que a gente faz aqui, nem é gratuito, é oneroso, né, o que a gente faz aqui. A gente gasta dinheiro com livro, gasta tempo com a nossa vida e não ganha absolutamente nada de dinheiro. Então, tem mais esse fator. Né? E eu não conheço ninguém lá que tenha grupo de estudo particular, mesmo aqueles que mais gostam de estudar. Então. Sim, e olha que é uma universidade, você não vê isso. Imagina se não fosse. Mas é muito interessante. As universidades no Brasil tem muita decadência, né, cara? Fala mais. Você vê que as universidades no Brasil elas estão muito em decadência. Você não. Se você assim, pesquisar o princípio por trás da faculdade, por que ela foi criada, né, lá atrás, na Igreja Católica e tal, cara, não tem nada. Não tem nenhum, praticamente nenhum dos princípios são vividos assim, de fato na universidade hoje. É questão da pesquisa, por exemplo, nas universidades brasileiras são horríveis, né? Cada vez mais perde relevância internacional. Questão da intenção, da busca do conhecimento, da busca pela verdade. Hoje as pessoas não acreditam nem em direito à sua opinião na faculdade. Você não tem direito de ter opinião. Não tem, tipo assim, você pode ter uma das opiniões aceitas pela academia. Mas assim, a discussão livre mesmo tem, cara. Igual grupos de discussão, tipo isso aqui, livro. Não tem. Sim, e eu acho que o efeito. Eita, travou a impressão. Eu acho que o efeito justamente disso é o que a gente estava falando sobre a questão de coletividade, né? Acho que o efeito disso aliás, o efeito não, né? A causa disso é o que a gente estava conversando sobre esse capítulo, eu acho. No filme lá que eu falei com você, tem uma cena exatamente dele. Gabriel, isso no seu microfone, cara. Tem alguma coisa aí de televisão? Meu? Não, do Gabriel. Não sei o que é, não, mas você não sabe. Acho que saiu, acho que parou. Mas no filme lá tem umas 3 cenas dele com os amigos dele, ele e o Tolkien, ou sentados numa mesa, fumando e conversando, ou realmente caminhando numa paisagem, né? E conversando sobre algum assunto. E é interessante. Eu lembrei também, vocês já viram aquele O Senhor dos Anéis? Eu já vi um só. É a mesma coisa. E Crônica de Nárnia, você já viu? Já. O Senhor dos Anéis, eu vejo isso, exatamente isso que ele falou. Ele até cita um livro aqui, né? Que fala da amizade e o livro tem a amizade de 3 pessoas, né? Red, Mole e Badger, e de uns outros casais. E tinha no livro que ilustram, né? Tanto essa unidade, essa união que eles têm, quanto a diversidade que existe em cada um deles. E no Senhor dos Anéis, a amizade só lembro do Frodo agora. Mas é Frodo. Os outros 2 eu esqueci. Mas a amizade que eles têm e o tanto que eles são diferentes é muito interessante. Dá pra ver bem essa noção do que o Lewis pensa. Está muito bem ilustrado lá no livro, no filme, quer dizer. Bem legal. Vale a pena vocês assistirem. De repente a gente podia ver um dia e comentar só sobre o filme, talvez.
sobre Senhor dos Anéis. Ou ler também. C.S. Lewis que fez? Não, confundi. Os Anéis é Tolkien, né? Mas enfim, continua valendo o que eu falei. Isso que o C.S. Lewis está falando está bem ilustrado no Senhor dos Anéis, que todavia é o livro do Tolkien, o livro e filme do Tolkien. Mas eles também eram amigos, então tinham vários pensamentos em comum, né? Sim. Pessoal, para de gravar, tá?